O espelho quebrado de São Lourenço. Alex sempre soube que São Lourenço era um lugar onde as coisas não eram exatamente o que pareciam. A pequena cidade do interior, perdida entre morros cobertos de neblina e rios que serpeavam como veias de prata, guardava segredos como quem guarda joias embaixo do colchão, com cuidado mas sem pressa de revelá-las. E o maior deles, Alex descobriu, estava refletido nos olhos de Clara. Clara era sua prima. Ou pelo menos era isso que todos diziam. Filha da tia Marisa, irmã mais nova de sua mãe, que havia morrido quando Alex tinha apenas 5 anos. Clara era o oposto dele em tudo, enquanto Alex era alto, desengonçado, com cabelos escuros que nunca obedeciam à escova, ela era baixa, ágil, de cabelos ruivos que pareciam feitos de fogo líquido. Enquanto ele gostava de consertar rádios antigos no porão da casa, ela passava as tardes colhendo ervas no quintal da tia, murmurando coisas que soavam como rezas. No aniversário de 18 anos de Clara, a cidade inteira se reuniu na casa amarela da tia Marisa, onde as paredes cheiravam a canela e os móveis rangiam como ossos velhos. Alex chegou atrasado, como sempre, com um presente embrulhado em papel pardo, um relógio de bolso que havia consertado, cujo ponteiro do segundo se movia para trás. Para que o tempo não te leve tão rápido, ele brincou, entregando-o. Clara o olhou com aqueles olhos verdes, idênticos aos de sua mãe, diziam, e sorriu de um jeito que fez o estômago de Alex dar um nó. Foi quando a tia Marisa, já com 3 taças de vinho de jabuticaba, puxou Alex para o corredor e sussurrou. Você não acha que ela se parece muito com você, Alex? Não nos traços, claro, mas na maneira como inclina a cabeça quando está pensando? Na forma como ri com os olhos? Ele riu, desconfortável. Todo mundo na família tem o mesmo nariz torto, tia. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Mais tarde, enquanto a festa seguia barulhenta, Alex subiu ao sótão em busca de mais cadeiras. Entre baús empoeirados e caixas de sapatos cheias de fotografias, encontrou um álbum encadernado em couro. Dentro, uma foto em preto e branco, sua mãe jovem segurando 2 bebês idênticos, envoltos em cobertores iguais. Mas havia algo estranho, um dos rostos havia sido riscado com tinta preta, como se alguém quisesse apagar sua existência. No verso escrito à mão, minhas 2 luas. Uma ficou, uma se foi. 1985. O coração de Alex disparou. Ele nasceu em 1985. Quando desceu as escadas, a festa havia terminado. Clara estava sozinha na varanda, olhando para a lua cheia, que parecia maior do que o normal, como se estivesse prestes a cair sobre São Lourenço. Você sabia? Ele perguntou, a voz trêmula. Ela não se virou. Sobre o quê? Que nós somos gêmeos? Ela completou finalmente olhando para ele. Seus olhos brilhavam com algo entre tristeza e alívio. Eu sempre soube. Alex sentiu o chão sumir. Como? Por quê? Clara contou então a história que ninguém ousara lhe contar. Sua mãe e a tia Marisa não eram irmãs de sangue. Eram amigas inseparáveis, até que a mãe de Alex, grávida de gêmeos, sofreu um acidente. Um dos bebês, Alex, sobreviveu sem sequelas. O outro, uma menina, nasceu com problemas respiratórios. Desesperada, a mãe de Alex, já viúva, pediu à amiga que registrasse a menina como sua, para que ela tivesse uma chance. Minha mãe não queria que você soubesse, disse Clara. Ela tinha medo de que, se descobrisse que tinha uma irmã, você fosse embora. Ou pior, que ficasse. Alex sentiu as mãos formigarem. E a foto? O rosto riscado? Era eu, Clara admitiu. Minha mãe. Ela não conseguia me olhar sem lembrar do que quase perdeu. Então ela me deu para a tia Marisa e fingiu que eu nunca existi. Até que um dia, quando eu tinha 6 anos, ela mudou de ideia. Mas aí já era tarde. Você já tinha crescido sem saber de mim. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de um vidro se quebrando lá dentro. Os dois corraram e encontraram a tia Marisa desmaiada no chão, cercada por cacos do espelho da sala. No chão, uma carta aberta. Marisa, não aguento mais mentir. Ele precisa saber. Assinada, Ana. A letra era da sua mãe. Mas sua mãe estava morta há 13 anos. Clara pegou a carta com mãos trêmulas. Ela escreveu isso antes de morrer, murmurou. E alguém escondeu. Foi então que Alex notou o relógio de Clara, aquele que ele havia consertado, marcando as horas ao contrário. E algo clicou em sua mente. O acidente, ele disse devagar. Minha mãe não morreu em um acidente. Alguém a matou. Os olhos de Clara se arregalaram. Por quê? Porque ela ia contar a verdade. A noite se transformou em um pesadelo. Enquanto a tia Marisa era levada ao hospital, Alex e Clara reviraram a casa e encontraram, escondido debaixo das tábuas do porão, um diário. Nele a confissão da mãe de Alex.
Marisa não queria devolver Clara. Ela ameaçou me matar se eu contasse. E agora ela está fazendo o mesmo com Alex. Não sei até quando conseguirei proteger meus filhos. O último registro era de 2010, 2 dias antes de sua morte. Descobri que Marisa envenenou meu remédio. Preciso avisá-los antes que seja tarde. Alex sentiu o mundo girar. Tia Marisa, ela matou minha mãe. Clara estava pálida. E agora ela sabe que nós sabemos. Os dois olharam pela janela. A lua, antes tão brilhante, estava agora coberta por nuvens escuras. E no meio do quintal, a silhueta da tia Marisa, recém-saída do hospital, observava a casa com um sorvete de aniversário na mão, o mesmo que Clara havia comido metade mais cedo. O sorvete, Clara sussurrou, levando a mão à garganta. Ela envenenou. Alex não pensou 2 vezes. Pegou Clara pelos ombros e a arrastou até o carro velho do pai, que estava na garagem. Vamos embora. Agora. Enquanto o motor rugia e os pneus levantavam poeira na estrada de terra, Alex olhou no retrovisor. A tia Marisa não o seguia. Ela apenas ficara parada, sorrindo, como se soubesse que mais cedo ou mais tarde eles voltariam. Porque São Lourenço não deixava ninguém escapar. E porque, no fundo, Alex e Clara eram 2 metades de uma mesma história. E histórias em São Lourenço sempre tinham um final, mesmo que fosse trágico. O carro arfava pela estrada esburacada, faróis cortando a escuridão como facas cegas. Clara apertava contra o peito o embrulho que trouxera da casa da tia Marisa, um pedaço de tecido bordado com fios prateados, algo que pegara sem pensar quando a pressão no ar mudou, como se o próprio espaço respirasse fundo antes de engolir alguém. Dentro do pano, algo pulsava, quente e úmido, como um coração recém-arrancado. Isso não é veneno, ela murmurou, os dedos trêmulos desdobrando o tecido. É pior. Alex virou o rosto por um segundo e viu, no centro do bordado, uma boca costurada com linha vermelha se abriu em um sorrisinho torto. De dentro, escorria um líquido espesso, negro como tinta de polvo, que pingava no banco do carro e chupava a luz dos faróis, deixando manchas de sombra onde caía. Merda! Ele pesou fundo no freio. O carro derrapou, parando a centímetros de um buraco que não estava ali há 5 minutos. Um buraco que respirava. Das bordas saíam raízes finas brancas como ossos de criança, que se enrolavam nos pneus, tentando puxá-los para baixo. Clara jogou o embrulho pela janela. As raízes estremeceram, recuaram, mas o sorrisinho no tecido, agora no chão, só ficou mais largo. Ela não precisa nos seguir, Clara disse, a voz rouca de algo que não era medo, mas reconhecimento. São Lourenço já está em você. Alex sentiu então uma coceira atrás dos olhos, como se alguém estivesse tentando empurrar uma agulha por dentro das pupilas. Quando levou a mão ao rosto, os dedos voltaram molhados. Não de lágrimas. De tinta. O que foi que a gente roubou daquela casa? Ele perguntou, mas já sabia. Clara não respondeu. Ela olhava para o retrovisor, onde a estrada atrás deles começava a desmanchar, como um novelo de lã sendo puxado por mãos invisíveis. Os postes de luz se curvavam, os fios de energia se retorciam em formas que não deveriam existir, e no meio do asfalto que se desfaça, algo crescia, uma árvore sem folhas, feita só de galhos que se entrelaçavam como dedos de uma mão gigante, apertando o ar. A gente não roubou nada, Clara finalmente falou, enquanto o carro começava a tremer, as portas rangendo como se algo do lado de fora estivesse cheirando o metal. A gente foi dado. De presente. Dentro do bolso de Alex, o isqueiro que ele sempre carregava herdado do pai, que o herdara do avô, que o ganhará de um homem que não tinha sombra, esquentou de repente, queimando através do tecido da calça. Quando ele o puxou, a chama já estava acesa. Azul. Fria. E no reflexo dela, por um segundo, viu o rosto da tia Marisa por dentro, como se a pele dela fosse papel de arroz e alguém tivesse riscado por baixo, com carvão, um mapa de veias que não levavam sangue, mas histórias. Corre, Clara sussurrou. Mas para onde? São Lourenço não era um lugar no mapa. Era um acordo. Um daqueles que se faz com o diabo antes de nascer, quando a alma ainda é mole o suficiente para ser moldada em forma de dívida. E dívidas em São Lourenço não prescreviam. Elas cresciam. O carro morreu. O motor não engasgou, engoliu algo errado e parou. No silêncio que se seguiu, ouviram o som de passos no teto. Não eram pés. Eram unhas. Longas curvas, arranhando o metal como se estivessem procurando a costura certa para despir o carro e chegar até eles. Clara fechou os olhos. Lembra quando a gente era pequeno e brincava de esconde-esconde na lavoura? Ela perguntou, tão baixo que parecia estar falando para si mesma. Você sempre achava os melhores lugares. Debaixo das pedras. Dentro dos troncos podres.
Uma vez, você se escondeu tão bem que demorei 3 dias para te encontrar. E quando te achei, você não estava mais sozinho. Alex lembrou. Lembrou do cheiro de terra molhada, do gosto de ferro na boca, das vozes que sibilavam do chão quando ele pressionava a orelha contra a rachadura do mundo. Vozes que diziam: fica. Fica conosco. A gente te ensina a não ser encontrado nunca mais. A gente não estava brincando. Ele disse. Clara abriu os olhos. Eles não eram mais castanhos. Eram buracos com algo se mexendo lá dentro, algo que piscava devagar, como um olho de peixe nas profundezas. Não, ela concordou. A gente estava sendo escolhido. O teto do carro afundou. Não com peso. Com intenção. As unhas, ou o que quer que fossem, rasgaram o metal como papel, e uma mão desceu não para pegá-los, mas para oferecer. Na palma, aberta como uma flor carnívora, havia um fio. Prateado. Brilhante. O mesmo que bordava o tecido no chão. Pega, a voz de Clara saiu em coro com algo mais, algo que usava sua garganta como um megafone. É a sua parte da história. Alex sabia que se tocasse aquele fio, algo em São Lourenço clicaria no lugar. Como a última peça de um quebra-cabeça que, uma vez completo, não poderia mais ser desfeito. Ele olhava para a mão estendida, para os dedos longos demais, para as unhas que não eram unhas, mas agulhas de costura, e entendia. A tia Marisa não os queria mortos. Ela os queria costurados. Dentro da cidade, o sino da igreja badalou. Não eram badaladas. Era um riso. E no meio do riso, uma voz que não era voz, mas o som de páginas sendo viradas em um livro que ninguém deveria ler. Voltem, crianças. A festa ainda não acabou. Alex sentiu o ar se espessar, como se a própria atmosfera de São Lourenço estivesse sendo puxada por fios invisíveis, tecida em tempo real por mãos que não eram humanas. O fio prateado tremeluzia entre seus dedos não como metal, mas como algo vivo, um músculo fino, contraindo-se em pulsos irregulares como se respirasse. E de repente, ele entendeu. Não era um convite. Era uma ordem costurada no tecido do mundo. Clara, ou que agora usava Clara como casca, sorriu com uma boca que se esticava além dos limites da pele. Os lábios racharam em linhas secas, revelando não dentes, mas agulhas, as mesmas que bordavam o chão, as paredes, o céu acima deles, que agora não era mais azul, mas um tecido grosso, com pontos soltos onde as estrelas deveriam estar. Alex percebeu com um calafrio que não era medo, mas reconhecimento, que aquelas agulhas não furavam. Elas teciam. E o que elas teciam não era roupa, nem tapeçaria, nem nada que pudesse ser usado ou visto. Elas teciam lembranças. Você sempre soube, sussurrou a coisa que era Clara, enquanto suas pupilas se desmanchavam em novelos de linha. Desde a primeira vez que pisou aqui, você sentiu os pontos soltos. As costuras mal feitas. As histórias que não colaram. Alex lembrava. A sensação de que São Lourenço era um lugar remendado, como uma colcha de retalhos onde cada pedaço pertencia a uma vida diferente. A tia Marisa não era uma mulher, era uma costureira de tempo. E a cidade não era um lugar. Era um trabalho em progresso, um bordado gigante, onde cada pessoa era um ponto, cada memória um fio, cada segredo um nó mal dado. O sino da igreja voltou a rir, e dessa vez o som arrancou algo dentro dele. Não era dor. Era saudade, mas não de algo que ele havia perdido. De algo que ainda não existia. Como se, ao puxar aquele fio, ele não estivesse desvendando um mistério, mas criando um. Como se, ao aceitar a agulha que Clara lhe oferecia, agora crescendo em sua própria mão, saindo do lugar onde deveria estar o dedo mindinho, ele estivesse assinando um contrato não com o passado, mas com o futuro. A festa não acabou, repetiu a voz das páginas. Porque a festa nunca começou. Vocês são os primeiros convidados que realmente vêm. E então Alex viu, não com os olhos, com algo mais profundo, uma parte dele que sempre soubera que São Lourenço não era real, mas que poderia ser. A cidade se desfez em fios diante dele, não como um lugar sendo destruído, mas como um projeto sendo revelado. As casas eram retalhos de memórias alheias. As ruas, linhas de sangue seco de pessoas que nunca tinham existido. E no centro de tudo, onde deveria estar a praça, havia uma máquina, não de metal, mas de ossos e linhas, uma coisa antiga e faminta, costurando não tecido, mas possibilidades. Ela está fazendo vocês, disse Clara, agora com a voz de tia Marisa, de sua mãe, de pessoas que Alex nem conhecia, todas falando ao mesmo tempo, como se suas palavras fossem pontos em um mesmo bordado. Não para matar, para usar. Cada um de vocês é um fio único. E quando ela terminar, uma pausa, um suspiro que era o som de uma agulha perfurando pele, vocês vão ser a nova história. Alex olhou para suas mãos. A agulha que crescia em seu dedo não doía. Pelo contrário,
Era como se ela sempre tivesse estado lá, esperando. Como se ao nascer ele tivesse sido cortado de algo maior, e agora finalmente estivesse sendo recolocado. E se a gente não quiser? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Clara riu, e o som era o de uma linha se rompendo. Você já pegou o fio, Alex. Já está dentro. Ela esticou o braço, e a pele se abriu como tecido rasgado, revelando não músculos mas páginas. Páginas em branco esperando para serem escritas. A única escolha que você tem agora é decidir que história quer bordar. Alex sentiu o peso das palavras de Clara como se fossem agulhas finíssimas cravaram-se em sua nuca, descendo pela coluna em um formigamento que não era dor, mas uma espécie de lembrança física, como se seu corpo soubesse, antes mesmo da mente, que aquelas páginas em branco dentro dela não eram metáfora. Eram literais. E pior, eram suas também. Ele olhou para os outros. Marisa, sempre a primeira a rir de piadas que ninguém mais entendia, agora tinha os lábios costurados com um fio dourado que brilhava como se estivesse molhado. Não de sangue. De tinta. Ela passou a língua sobre a linha, e o fio se moveu, como se estivesse vivo, traçando letras minúsculas em seu queixo. Eu já comecei a minha, escreveu sem som. Já Mateu, o silencioso, o que sempre parecia estar calculando distâncias entre pessoas como se fossem abismos, tinha as pupilas divididas ao meio, uma metade preta, a outra branca como folhas de livro viradas para lados opostos. Ele não falava. Não precisava. Suas mãos, antes sempre quietas, agora se moviam sozinhas, dedos tecendo algo no ar, uma rede de fios invisíveis que só Alex conseguia ver quando piscava muito rápido. Era como assistir a alguém costurando o tempo. Vocês estão vendo isso? Alex perguntou, mas a voz saiu errada, como se sua boca estivesse cheia de algodão molhado em cola. Quando ele tocou os próprios lábios, sentiu que eles não eram mais carne. Eram papel. Não o papel áspero de jornal, mas aquele fino, quase translúcido, usado para cartas que ninguém mais escreve. Clara se aproximou, e seu cheiro era de livro novo misturado com algo queimado, como se alguém tivesse deixado uma vela acesa demais perto das páginas. Ela passou os dedos pela face de Alex, e onde tocou, a pele se abriu em linhas delicadas, revelando frases que ele não lembrava de ter escrito. O menino que colecionava silêncios achou que poderia guardá-los em potes de vidro, até o dia em que um deles estalou. Isso não é meu. Alex recuou, mas Clara apenas sorriu, e seus dentes eram agulhas de tricô. Claro que é. Só não é ainda. Ela apontou para o peito dele. Lá dentro, você tem uma biblioteca de coisas que ainda não aconteceram. E algumas que já aconteceram, mas você se recusou a ler. Alex sentiu algo se mexer dentro das costelas. Não era o coração. Era maior, mais pesado. Como se alguém tivesse enfiado um livro inteiro ali, e agora as páginas estivessem se virando sozinhas ávidas. E se a gente errar? Marisa escreveu nos próprios braços, as letras se formando como cicatrizes que sangravam tinta azul. E se a história for ruim? Clara pegou a mão de Marisa e virou-a, revelando a palma cheia de pequenos furinhos, como se alguém tivesse perfurado a pele com uma agulha de crochê. De cada buraco saía um fio diferente, vermelho, preto, prata, um que brilhava como mercúrio. Não existe história ruim. Só existe história inacabada. Ela puxou um dos fios, e a pele de Marisa se abriu como uma cortina, mostrando, por um segundo, um corredor escuro cheio de portas. Cada uma tinha uma placa com um título: A Menina que Engoliu as Estrelas, o Dia em que o Mar Decidiu Parar de Respirar, Como Desmontar um Deus em 3 Passos. Vocês não estão escrevendo. Vocês estão escolhendo qual porta abrir. Mateu finalmente falou. Sua voz era o som de páginas sendo viradas muito devagar, como se alguém estivesse lendo um livro debaixo d'água. E se a gente não quiser abrir nenhuma? Clara riu, e dessa vez o som foi o de uma encadernação se rompendo. Então vocês vão virar livros fechados. E sabe o que acontece com livros que ninguém abre? Ela passou a mão pelo ar, e onde seus dedos cortavam o espaço, ficavam marcas como rasgões de papel. Eles apodrecem. São comidos por traças. Ou pior, são esquecidos. Alex olhou para suas mãos novamente. A agulha em seu dedo havia crescido, e agora um fio fino, quase imperceptível, saía dela, esticando-se até desaparecer no horizonte como se estivesse costurando o próprio céu. Ele puxou. O fio resistiu. Então ele puxou com mais força, e algo no mundo rangeu, como uma coluna vertebral se ajustando. Do outro lado da linha, algo puxou de volta. Merda, Alex sussurrou. Clara sorriu, satisfeita. Agora sim, vocês estão começando a entender. Ela apontou para o nada à frente deles, onde o ar tremeluzia como calor sobre asfalto.
Aquilo ali é a primeira página. E ela não vai esperar vocês terminarem de decidir se tem medo, porque a página já estava se virando. E do outro lado, algo os olhava de volta. O fio e a primeira página. Alex sentiu o puxão seguinte arrancar algo dentro dele, não a carne, mas a memória. Um nome que não era seu, um rosto que nunca vira, mas que reconhecia. Um homem de dedos longos como agulhas costurando o próprio peito com fios de prata. Clara riu, baixa e úmida como chuva em papel velado. Ele está te chamando de volta, disse ela, passando os dedos pelo ar tremeluzente. Você não é Alex. Não totalmente. Você é um nó. Um ponto onde a história emendou errado. A página virou. Do outro lado não havia monstro, nem deus, nem vazio. Havia uma oficina. Mesas cobertas de retalhos de pele, agulhas do tamanho de espadas, e rolos de fio que brilhavam como nervos expostos. No centro, o homem das agulhas, o costureiro, erguia os olhos, sorrindo com uma boca cheia de linhas. Ah, você voltou, disse ele, como se Alex fosse um botão perdido. Trouxe a linha de volta. Ótimo. Ela estava desfiando tudo. Clara empurrou Alex adiante. O fio em seu dedo queimava agora, não como dor, mas como verdade. Ele era um pedaço de história costurada à pressa, um personagem escapado de um rascunho. O costureiro estendeu a mão, e Alex viu que suas próprias veias eram, na verdade, pontos. Mal feitos. Soltos. Você não é real, murmurou Alex. Nada aqui é, riu o costureiro, puxando o fio com um estalo. Mas isso não importa. O que importa é acabar a história. E então Alex entendeu. Ele não era um homem. Era uma ponta solta. E quando o costureiro puxou o fio pela última vez, Alex não resistiu. O mundo se desfez como tecido rasgado. Clara ficou sozinha na brancura que restou, segurando um novelinho de fio prateado, o último vestígio de Alex. Ela sorriu, guardou-o no bolso e virou a página seguinte. Desta vez ela seria a protagonista. E o costureiro lá atrás já preparava a agulha para seu próximo ponto.